Olá, meu bebezinho, tudo bem? Quero falar com você sobre Angústia, o livro mais depressivo de toda a literatura brasileira. A primeira coisa básica que eu quero que você lembre é que esse livro pertence ao que se convencionou chamar de regionalismo modernista. Na verdade, o que é regionalismo? É aquela literatura que se passa longe dos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Você deve se lembrar que essa não é a primeira vez que aparece regionalismo na nossa literatura. A primeira foi durante o Romantismo. Eu dou como exemplo a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, que era o quê? Era a velha historinha romântica que aproveitava as características da região afastada dos grandes centros urbanos apenas como uma atmosfera, apenas como um pano de fundo para aquela melosa historinha de amor. Agora, no modernismo, a coisa vai ser diferente, né? As características dessa região não vão ser apenas um pano de fundo, não. Agora você vai ter uma literatura que vai olhar seriamente para essa região e olhar principalmente para os seus problemas sociais. É por isso que o regionalismo também é conhecido, além de Romance de 30, também é conhecido como neorrealismo. Por que neorrealismo? Porque do realismo vai puxar justamente essa preocupação em criticar e denunciar os problemas sociais. E vai ser neo, ou seja, novo, porque vai se aproveitar dessas conquistas que o modernismo apresentou no campo da linguagem literária. Mas Graciliano Ramos é o cara, porque eu estou apresentando um rótulo chamado neorrealismo, regionalismo, mas ele fura e vai além desse rótulo. Acho que é por isso que a FUVEST gosta dele, né? Porque a FUVEST gosta do... Não é bem assim. E o Graciliano é um regionalista que você vai dizer que é regionalista, mas não é bem assim. Tudo bem. A história desse livro se passa em Maceió, na capital de Alagoas, ou seja, uma cidade que fica longe dos grandes centros urbanos, o que vai tornar essa literatura, ok, regionalista. Mas o assunto que nós vamos discutir aqui hoje, você pode colocar em qualquer outra parte do Brasil. Pode ser Jardinópolis, pode ser Osasco, pode ser Pirituba, ou seja, ele vai além do regional, do Nordeste, o que faz com que o seu regionalismo tenha um fôlego universal. Além disso, a literatura do Graciliano Ramos tem uma característica interessante, que é o quê? Tudo bem, ele trabalha com características ligadas à crítica social, como o regionalismo adorava fazer, mas ele não consegue separar o social do psicológico, né? Por isso que a gente tem que lembrar que ele é psicossocial. Essa característica está bem nítida em Angústia, né? Porque esse romance narrado em primeira pessoa fala de um Luiz da Silva que é um derrotado social, é um fracassado, é um endividado, é um impotente sexual, é um cara que não sabe se relacionar afetivamente. No fundo é um Zé Ninguém. Faz lembrar até aquela música do Biquíni Cavadão, né? Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Agora, toda essa derrota psicológica pode ser explicada por fatores sociais, porque ele é um herdeiro, ou posso até dizer desherdeiro, sei lá se existe essa palavra, estou inventando, né? Mas ele é um herdeiro de uma nova configuração do Nordeste. Basta lembrar que o avô dele, Trajano Pereira de Aquino, Cavalcante e Silva, olha o tamanho desse nome, né? Tem tudo a ver com o quê? Com a posição social que esse senhor tinha. Ele era um coronel, era um proprietário rural, ou seja, ele representava uma época que quem tinha terra, simplesmente terra, tinha poder. Basta lembrar um episódio em que este avô, o senhor Trajano, ele peita um delegado, porque o delegado vai prender um sujeito que era protegido do Trajano, só que o Trajano acha que, como ele é proprietário rural, ele é coronel, ele manda mais do que a lei. Agora, sinta a mudança na sociedade. O Trajano vai ter como filho Camilo Pereira da Silva. Olha a diferença do nome. Que era um sujeito completamente mergulhado na leitura de romances, novelas fantasiosas, né? E aí o que acontece?
acaba se endividando e não sobra nada para o nosso Luiz da Silva. Então, o Luiz da Silva vai ser o herdeiro de toda essa falência. Eu nunca esqueço a cena em que, logo após a morte do Camilo, os credores entram na casa em que o coitadinho do Luiz está e vão pegando os móveis para tentar saldar a dívida que o pai tinha. Olha, nem presta atenção no menino. O menino é um invisível. E essa transformação se vê bem no nome, né? Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Ai, Luiz da Silva, consegue distinguir? Falido econômica e socialmente, Luiz da Silva não tem mais o que fazer, não tem espaço ali no sertão. Por isso que ele se torna retirante, ele sai, vai caminhando mesmo, a pé, atravessando o sertão, zona da mata, até chegar na capital, Maceió, mas passa um perrengue danado, chega até a dormir em banco de praça, um miséria danado, né? E aí, no final ele consegue, assim como se fosse um favor do sistema, o emprego de um simples funcionário público. Ele chega a melhorar de vida, né? Porque se ele estava no banco da praça, depois ele passa a morar num quartinho simples de pensão. Até que, quando nós flagramos aqui nessa história, né, isso tudo que eu contei para vocês é flashback, ele está morando numa casa alugada, mas numa casa sórdida, ele tem, na verdade, uma vida sórdida, com uma vizinhança sórdida, cheia de gente fofoqueira, futriqueira, gente, uma baixaria. Pior são os ratos, né, que parece que infestam toda a casa dele. Deus que me livre morar num lugar assim, né, mas tudo muda quando chega uma nova família de vizinhos, né, e entre eles está Marina, a moça por quem Luiz da Silva se apaixona. Mas, caso você não saiba, entre os inúmeros problemas psicológicos de Luiz da Silva está a sua dificuldade de estabelecer relações afetivas, né? Então, a maneira como ele conquista a Marina é muito estranha, né? Por exemplo, quando os dois finalmente dão um primeiro beijo, mas é uma coisa tão selvagem, eu não acho nenhum adjetivo para qualificar, tanto que quando os dois se separam no primeiro beijo, a Marina tem que colocar o seio dela de volta para dentro do vestido, e a menina fica: ai, seu Luiz, o que a gente fez? A gente se beijou, agora a gente vai ter que casar, né? Quer dizer, por causa de um beijo, a burrada foi feita, vamos casar. O pior é que ele nem consegue pedir direito à mão da menina em casamento, né? Que eles não falam com o pai, falam com a mãe ele fala assim: olha, a senhora percebeu, né? Então nós dois, é tudo tão desajeitado, né? Que o acertar o relacionamento foi desajeitado e o desmanchar, porque na verdade não deu certo esse relacionamento, porque a Marina é completamente deslocada das noções da realidade, né? Porque o coitadinho Luiz da Silva, com tão pouco dinheiro, entrega as suas economias para que ela compre um enxoval para a casa inteira, olha, com economia, por favor, e ela vai comprar o quê? Com coisas de seda, com luxo, enfim. O relacionamento não dá certo, né? Cai num tédio, mas eles não têm nem coragem de romper. A coisa piora quando aparece o tal do Julião Tavares. O Julião Tavares. O Julião Tavares era exatamente o contrário do Luiz da Silva, ou às vezes até desconfia, era tudo que o Luiz da Silva, invejoso, gostaria de ser, né? Na questão do dinheiro, né? O Julião Tavares era rico, era burguês, mas era o quê? Reacionário, quer dizer, extremamente conservador, defensor da família, da pátria, da religião. Nada contra você ser isso. O problema é quando isso fica só no discurso. Aliás, o Luiz da Silva odiava a linguagem, o discurso de Leão Tavares. Era muito o quê? É muito pomposo. Sabe aquela pessoa que faz discurso num almoço? Bom, mas o problema é a tal da hipocrisia, incoerência. Um cara que se dizia defensor da religião, da pátria, da família, tinha o costume de tirar a virgindade, deflorar, né? Tirar a virgindade de mocinhas pobres, né? Se aproveitava delas e as descartava. Consegue perceber a crítica do Graciliano Ramos? É este que é considerado o homem de bem, é este que é respeitado pela sociedade. E é justamente esse Julião Tavares que vai acabar conquistando a ingênua da Marina, o que vai fazer com que a narrativa apresente o quê? O Julião Tavares como um talarico, um raspa-canela,
e o coitado Luiz da Silva um corno. É por isso que o nosso protagonista, o nosso narrador, vai desenvolver um ódio em relação ao Julião Tavares. E esse ódio se torna obsessivo quando o Julião Tavares transforma a Marina em só mais uma. Conquistou-a com seu dinheiro, né? Engravidou-a e depois a largou, a abandonou. Pior! O Julião Tavares já estava com outra. Nossa! O ódio de Luiz da Silva fica tão grande, mas tão grande, né? Que vira pior do que uma obsessão, pior do que uma loucura, loucura, loucura. Vira um desejo de vingança. Luiz da Silva quer matar o Julião Tavares. Aí fica a dúvida se, veja, o Luiz da Silva da classe oprimida, o Julião Tavares pertencente à classe opressora. Será que isso seria uma vingança social, uma luta de classes? Ou uma mera vingança baseada no despeito, no recalque? É social ou pessoal? Enfim, o Luiz da Silva, tão obsessivo, passa a perseguir o Julião Tavares e no meio de uma madrugada, finalmente o esgana. É o momento em que o Luiz da Silva se sente vitorioso, ele tem um poder, ele já não é mais um Zé Ninguém, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Não, agora não, ele tem poder, ele mata Julião Tavares. Mas essa sensação boa não durou muito tempo não, porque só para aquele instantezinho de que eu sou poderoso, me vinguei dele, mas depois, veja, continua endividado. Continua um fracassado, continua impotente, já não tem mais Marina, é corno, né? E pior, agora é um assassino, ele pode ser preso. Quer dizer, continua um Zé Ninguém, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Mas é aí que acontece uma coisa muito interessante, né? O Luiz da Silva volta para casa e já está passando muito mal, ele cai de cama. Fica perturbado. E o que acontece interessante? No instante que ele se deita, ele fala que várias pessoas, todas aquelas pessoas, os fantasmas, né? Todas as pessoas que pertencem ao passado dele, vêm sentar-se ali na cama dele, ele fica até encolhidinho, né? Então são essas figuras que aparecem durante o momento que ele está mal, está delirando, tá de cama, né? Então essas figuras vêm incomodá-lo. Mas o que há de interessante nesse final? É que ele lembra justamente o começo do livro. Lembra como o livro começou? Começou assim, ó. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suportam. Quer dizer, dá a impressão que o livro começa como ele terminou, ou termina como começa, o que faz com que alguns estudiosos digam que há uma circularidade em angústia. Olha, eu não concordo muito com essa ideia de circularidade, mas se houver no vestibular uma questão que afirme isso, uma alternativa que afirme e não existe coisa melhor... Me aceita, dói menos. A gente vai ter que aceitar, né? Porque senão vai ser pior pra gente, né? Mas o que eu enxergo na verdade não é bem uma circularidade, é que o que acontece? Nós estamos na mente do Luiz da Silva, nós mergulhamos na mente dele, então nós acompanhamos no livro dele o fluxo da consciência. Por isso, uma característica que é muito comum do fluxo da consciência, essa coisa de uma ideia saltando para outra, essa livre associação de ideias. Veja, ele lembra há 30 dias que eu já me levantei, aquelas figuras não me incomodam mais. Então, incomodar, figuras o incomodando, faz com que ele lembre, essas figuras fazem com que ele lembre o quê? Ele muda de assunto. Há criaturas que não suportam. Então, veja, sou incomodado, isso é insuportável. Aí ele vai começar a falar de algumas criaturas que ele não suporta, os vagabundos e não sei o quê. Daqui a pouco ele chega a falar em Julião Tavares, o grande insuportável da narrativa. Então, repito, estamos na mente do Luiz da Silva. E lá na mente, nosso plano psicológico, a ordenação de ideias é outra, né? Inclusive a noção de tempo. Já não temos mais um tempo
cronológico. A nossa memória faz com que esse tempo, essa rememoração, né, essa recuperação dos fatos se dê de forma, pode ser caótica, né, mas é uma forma psicológica. Na verdade não é caótica, é uma outra ordem. Lembra, por exemplo, no filme Resident Evil 2, Apocalipse, quando Alice finalmente lembra o seu passado? Percebeu? Naquele instante, sei lá, 15 segundos para nós no tempo cronológico, ali na cabeça dela tudo se deu de uma forma muito mais ampla. Quer dizer, não está caótico, mas na nossa cabeça a ordenação dos fatos recebe uma outra lógica. Aliás, uma aluna me deu um exemplo muito mais prático do que esse de Resident Evil. Percebeu? Quando se usa a penseira lá em Harry Potter, né, o que acontece? Aquele instantezinho, sei lá, 15, 20, 30 segundos em que você mergulha a cabeça ali na penseira, esses 15, 30, sei lá, 20 segundos cronológicos, o que acontece? Na nossa mente há uma recuperação de um amplo período de tempo, né? E é isso que se passa também na narrativa de Angústia. No começo, o romance pode até parecer caótico, bagunçado, nossa, não estou entendendo nada, mas depois, quando você se acostuma à lógica dele, que é a lógica psicológica e não a cronológica, que é uma lógica subjetiva, nossa, você fica apaixonado pela estrutura do livro. Você percebe, não, esse livro não é bagunçado, ele é muito organizado. Tanto que, todo momento crítico no presente de Luiz da Silva, o presente dele em Maceió, faz com que ele lembre algum momento também crítico dele lá no passado, no interior de Alagoas. Por exemplo, entre tantos exemplos, quando Luiz da Silva vai matar o Julião Tavares, ou seja, ele está imbuído daquela necessidade, eu preciso ser respeitado, eu não sou um Zé Ninguém, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Ok, naquele momento a mente dele vai rememorar o tal José Bahia, um bandido que morava nas terras do avô dele, né, do Trajano. Quer dizer, um bandido que era respeitado. Consegue distinguir? Não. Consegue perceber a semelhança dos dois eixos temporais? Isso tudo faz com que a gente perceba que o que ele é fruto, é resultado de todo o seu passado. Por isso esses dois tempos ficam toda hora se comunicando. O livro é tão bem organizado que ele é cheio de repetições. O próprio Graciliano Ramos dizia que o livro é gorduroso, ele teria cortado 30% desse livro, mas depois desistiu, porque ele foi convencido. Isso que parece defeito, ele ser extremamente repetitivo, as coisas toda hora estão voltando, é para mostrar a característica de alguém que é obcecado, alguém que é mergulhado na angústia. Uma pessoa obsessiva, uma pessoa num processo de angústia, de fato, é repetitiva. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Angústia de Graciliano Ramos. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte aí. Compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso, é para ser compartilhado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas atualizações, de nossas novidades. Um beijo e até a próxima.